O que a Bíblia nos diz sobre o pecado? Texto base Romanos 6,14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. É difícil enumerar os motivos pelos quais Deus nos deu as Escrituras Sagradas, pois são muitos. Mas uma coisa é certa: Ele tinha em mente ajudar-nos a conhecê-lo e a nós mesmos, informar-nos a respeito da nossa situação sem Cristo, bem como do que somos e podemos ser com Ele. No entanto, um dos grandes propósitos do Senhor foi informar-nos de que o pecado não terá domínio sobre vós. Primeiro, você está livre do domínio do pecado. Tome atenção nessas palavras. Quem de fato quiser ser do bem, caso se decida a recomeçar sua vida a partir dessa declaração, será bem-sucedido. Se o pecado tem dominado você, ore pedindo perdão a Deus pela ignorância a respeito da sua situação diante dele e no ato seguinte declare-se morto para todo tipo de erro. Com essa simples decisão, você se torna livre desse terrível domínio. Quem se tem entregado ao pecado pode assumir agora a sua independência e não mais se curvar diante da vontade da carne. Assim, a ação de Satanás não mais reinará em parte alguma na sua vida, pois Deus fez chegar até você o conhecimento da verdade. E qual é a verdade? É Cristo e a cruz. Quando cremos em Jesus Cristo, morto e ressuscitado para pagar o nosso pecado, sem nenhum pecado sobre ele, foi morto no madeiro. Aquilo ali nos garante que nenhum pecado mais tem domínio sobre a nossa vida. Erraremos? Sim. Falharemos? Sim. Pecaremos? Sim. Mas ele não nos levará à morte eterna, porque o preço foi pago uma só vez, como dizem Hebreus, não precisou ser pago várias vezes, como fazia na lei mosaica, aonde se matava sempre ovelha, gado, pombos e assim por diante, para limpar o pecado do povo. A cada tempo, Cristo morreu uma só vez. Temos que ter conhecimento das Sagradas Escrituras corretos para andarmos conforme a vontade de Deus. E assim o Espírito Santo nos ajudará, como eu já disse várias vezes, a abandonar o mal. E aí sim alegraremos a Deus e faremos a vontade dele. Nenhum ser vivente morreu ou irá morrer livre de qualquer mal, de qualquer erro, de qualquer pecado. Mas as Sagradas Escrituras nos garante que aquele que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há. Romanos 8. Então, me perdoe, tenha sua fé em Cristo, porque o pecado já foi pago lá por ele. Segundo, você está livre para servir a Deus. Sendo o Senhor da vida de uma pessoa, o pecado faz com que ela apresente seus membros para fazer o que o diabo deseja. Para quem está no Evangelho, essa triste realidade acabou. O Senhor nos deu dupla capacidade: a de apresentar-nos a Ele como vivos, no meio de tanta gente morta diante de Deus, e a de oferecer os nossos membros como instrumento de justiça. É por uma única razão que estamos livres da escravidão, estamos debaixo da graça de Deus. Gálatas 5, 1, 18. Conclusão: o domínio do pecado sobre nós acabou. Mesmo os mais consagrados servos do Senhor, se não fizerem uso dessas revelações da palavra de Deus, serão usados pelo inimigo nas suas obras imorais. O que você fará agora? A decisão é sua. Tenha atento. Romanos sempre foi e sempre será um livro ótimo para sairmos do pecado, porque Paulo explica verdadeiramente a vontade de Deus ali no livro de Romanos. Deus abençoe a todos, um forte abraço,
Até o próximo vídeo.